Olá, turmalinas. Gratidão por estar aqui uma vez mais comigo. Se é a primeira vez... Ui, já temos aqui as cartinhas. Estava a dizer, se é a primeira vez que te conectas, espero que esta leitura possa dar-te algumas pistas para que os teus dias sejam mais leves e que encontres as respostas que andas à procura. Obrigada pelos teus gostos, comentários e partilhas e vamos começar. Tens a carta de ver num livro lados escuros e a carta da viagem. Eu antevejo que estarás num processo de investigação no teu tempo livre, a tentar aprofundar ou descobrir o que realmente aconteceu em relação a um determinado assunto. Tens a capacidade de reconstruir a história, de entender a verdade por detrás de certas suspeitas e vais acertar. Porque estarás a juntar as pontas soltas relativamente a algo que tu já suspeitavas. E também me mostram que tens uma grande capacidade narrativa ou talento para escrever, falar ou comunicar-te com os outros. E este dom, esta habilidade, pode trazer-te uma recompensa económica ou abrir-te portas importantes na tua vida cotidiana. E além disso, vais perceber que duas situações que pareciam separadas estavam, na verdade, conectadas, mesmo que tenham ocorrido em momentos ou contextos diferentes. Há aqui uma revelação nesse sentido, uma compreensão profunda que te vai surgir. Eu sei que não é uma mensagem fácil de entender, mas tu vais dar conta mais à frente a que é que se refere. Depois, aqui há algo que realmente convém manter em segredo. A mensagem é que até que certa situação esteja totalmente assegurada ou consolidada, é melhor não falares muito sobre o assunto. Partilhar antes do tempo pode enfraquecer essa energia, seja por invejas ou por vulnerabilidade energética, porque pode-te apanhar num momento de fraqueza ou sensibilidade. E por outro lado, também revela que algo oculto poderá sair à plena luz do dia. E depois tens aqui a carta da viagem. E aqui claramente estás à porta de uma viagem. Portanto, prepara as malas. Pode tratar-se da realização de um desejo em concreto que o mantinhas guardado desde há algum tempo e, em alguns casos, esse desejo pode estar relacionado com o lar, ou seja, uma mudança de casa, umas férias prolongadas numa casa ou até passar uma temporada noutro lugar. Também pode tratar-se de um anseio muito íntimo, algo que guardas no coração e ainda não partilhaste com ninguém, o que está em sintonia com esta carta anterior. Por outro lado, alguém poderia querer voltar a estar perto de ti, regressar a casa, por assim dizer, e nesse caso teria de ser essa pessoa a realizar uma viagem. E aqui pode tratar-se de um familiar, como um filho, a tua cara metade, se estiver a trabalhar longe durante algum tempo, ou até mesmo um irmão ou uma irmã. Portanto, isso dependerá da tua realidade pessoal e do que fizer mais sentido para ti. Também pode ser o contrário. Podes ser tu quem está longe e a planear voltar, e por isso tens também tanta ansiedade em realizar esta viagem. Vejo aqui claramente que a cor verde vai ser importante para ti esta semana, ok? Agora, continuando, tens a carta do julgamento, a carta do 4 de paus e o rei de paus. Estás a sair de uma circunstância que anteriormente talvez tenha sido bastante preocupante para ti.
Tens aqui uma energia de libertação, de renovação, como se estivesse a deixar de lado tudo aquilo que não podias controlar ou, em alguns casos, a sair de uma dificuldade que te fez sentir mais distraída ou que abalou a tua confiança, fazendo-te duvidar daquilo que querias nos dias anteriores. Parece que estão a ocorrer acontecimentos na tua vida que te têm ajudado a reencontrar o rumo ou a sentir-te um pouco mais otimista. Pode ser que neste momento estejas mais virada para a celebração, sentes que tens um pouco mais de tempo livre, há um ambiente mais de férias, porque talvez tenhas entregue alguns trabalhos escolares ou tenhas deixado para trás algumas obrigações profissionais e agora chegou o momento do descanso. Ou estás a preparar-te para isso? Se não fores tu, então estás perto de pessoas que possivelmente estão a viver isto. Contudo, no meio desse ambiente de festa ou alegria, tu não deixas de ser uma pessoa responsável, não deixas de ser a pessoa que continua a estar no comando. E embora estejas mais feliz ou com um pouco mais de tempo livre e a desfrutar, vais continuar a aproveitar bem o teu tempo. Vais estar a fazer coisas que gostas, que te apaixonam, que talvez não tenhas conseguido fazer antes por causa de outras responsabilidades. E ao mesmo tempo também revela essa tua capacidade de te organizares em momentos de relax ou de manteres a rotina de uma forma que realmente te agrada. Descansar não significa necessariamente estar a fazer outra coisa. Vais poder descansar mantendo a tua rotina bastante organizada. Se neste momento ainda não o pudeste fazer, já estás a pensar nisso mais para a frente, porque mostram-me aqui que haverá um motivo para festejar, porque o 4 de paus revela que é tempo de celebrar, de aproveitar, de divertir-se e, portanto, mesmo assim, depois de uma longa jornada de trabalho ou dos afazeres do dia a dia, talvez estejam a sugerir que faças algo ligado ao descanso, que te divirtas, que sejas responsável também no acto de descansar. Se puderes ir à praia ou à piscina, não seria uma má ideia. Porque aqui há como uma espécie de fim de ciclo, em que esse fim de ciclo traz uns dias de repouso ou uma situação de celebração, porque o Rei de Paus também indica-me que uma pessoa do signo ou ascendente de fogo vai estar em contacto contigo e isto vai favorecer-te num futuro próximo. Poderia representar alguém que se sente atraído por ti, mas o género pode variar perfeitamente. Aqui mostra-nos um homem, mas se tu gostas de mulheres, pois será uma mulher. Noutros casos, igualmente, pode ser que um homem que esteja a colaborar contigo em assuntos de trabalho, obrigações ou responsabilidades, seja essa a figura importante para o futuro próximo. Portanto, a nível do cotidiano, um homem poderá fazer parte da tua rotina e ajudar-te. Eu sinto que esta pessoa vai corresponder bem às responsabilidades e vai mesmo ser uma grande ajuda para ti. Depois temos o 5 de copas. E vou parar já por aqui, porque isto aparece geralmente quando passamos ou quando estamos a sair de uma circunstância de perda, de tristeza, de luto. E tu viveste aqui alguma situação bastante dolorosa para chegares a este momento. Tiveste que deixar para trás muitas coisas, ilusões, metas, sonhos, planos que querias alcançar. Mas neste processo, com o 5 de copas, também te diz que, pelo menos em certa medida, valeu a pena. Apesar das circunstâncias difíceis, não estás a privar-te da alegria, porque a vida é feita de etapas e há que ser dinâmico. Às vezes não nos sentimos bem numa área, mas isso não significa que não possamos aproveitar outras. E eu sinto que o teu coração está dividido,
Por um lado, sentes tristeza pelo que estás a deixar para trás, mas por outro, estás a permitir-te ser feliz com aquilo que tens. Houve dias em que provavelmente não tinhas motivos para celebrar, mas agora estás a começar a recuperar o teu entusiasmo. Eu diria que, neste caso, virão melhores dias para ti. Depois aparece-nos o Rei de Copas, a Sacerdotisa, o Papa e o 4 de Espadas. Realmente parece que ultimamente não tens descansado o suficiente, porque destacam esta importância. Nos teus tempos livres, dá-te ao luxo de dormir uma sesta. Dorme e à noite também tenta descansar o melhor que puderes. Além do mais, não é segredo nenhum para ninguém que dormir embeleza. Dormir as horas necessárias melhora o aspecto físico e também a atividade cerebral. Se não dormimos bem, não chegamos a lado nenhum. É uma das poucas coisas que não podemos ignorar, tal como beber água ou comer de uma forma equilibrada. Dormir é fundamental. Se não dormirmos, até podemos perder a sanidade e andar constantemente esgotados. Portanto, se tu te tens sentido assim, talvez seja essa a razão. Porque o 4 de Espadas diz para descansares, para dormires, para começares a incorporar na tua rotina uma certa metodologia. Se calhar não tens um horário fixo para dormir e às vezes vais para a cama às 10 da noite e noutras vais à 1 da manhã. Portanto, se puderes, faz uma pequena siesta aos fins de semana, mesmo que sejam somente 15 minutos. E se te sentes muito cansado, em vez de recorrer a comer em excesso ou continuar a forçar-te, talvez o que precises seja simplesmente fazer uma pausa e depois continuar com as tuas tarefas. Muitas vezes a ansiedade para comer ou a pressa vem exatamente por falta de descanso. E pode ser que consigas descansar um pouco mais, pelo menos nos próximos dias. Depois temos aqui o Rei de Copas. É alguém que claramente te leva no coração. E eu sinto que esta pessoa gosta de ti em segredo. É alguém muito discreto, porque aparece acompanhado da sacerdotisa, o que reforça a ideia de que é uma pessoa reservada, que guarda muito no seu interior. E parece que sente amor por ti, mas prefere guardar isso para ele ou para ela. E é possível que tenhas reparado que gostas dele ou dela, mas que tu não sentes o mesmo por essa pessoa. E nesse caso, fazes bem em não lhe dares mais atenção se não sentes o mesmo. Mas ainda assim tu intuis isso. Pode ser que não tenha dito nada diretamente, mas tu percebes que há alguém que tem sentimentos por ti. E esta pessoa é mais introvertida. Agora, se tiveres um ex-parceiro, é possível que intuas que está a sentir a tua falta. Talvez te tenha surgido recentemente em sonhos, porque aqui também tens uma chamada de atenção para o onírico, os sonhos ou o mundo psíquico. Portanto, poderás estar a ter sonhos premonitórios que estás a conectar com certos dons espirituais ou psíquicos e por isso sonhas com certas pessoas que têm algum vínculo emocional contigo. E se andas a sonhar com o teu ex ou algo parecido, aí está o sinal. Se não fores tu quem está a ter estes sonhos, pode ser que essa outra pessoa esteja a sonhar contigo, ok? Aqui claramente existe uma pessoa que está a sonhar contigo e trata-se de alguém com também muita energia do signo de água. Pode ser que alguém até te diga diretamente em algum momento: olha, esta noite sonhei contigo. Além disso, aqui com o Papa e a sacerdotisa, isto para mim representam os nossos avós ou bisavós. O avô e a avó. E pode ser que já não estejam contigo fisicamente e partiram deste plano, como sugere este 4 de espadas, que fala um pouco também do descanso eterno.
E pode ser que eles estejam a proteger-te a nível espiritual, ou que cuidam de ti a partir de outro plano ou dimensão. Em alguns casos, essa tristeza ou luto que tu sentiste também pode estar relacionada com a partida recente de um avô ou de uma avó, mas o importante aqui é que mostram-te que eles estão em paz, a descansar tranquilos. Não existe aqui uma alma perturbada a sofrer no além. Muito pelo contrário, o 4 de espadas fala-me de um espírito com calma, em descanso e em harmonia. Isto é uma mensagem direta para ti. As pessoas pelas quais choraste, os teus entes queridos que já partiram, estão bem e estão em paz. Querem que saibas disso, que não sofras tanto, que não te deixes consumir pela angústia por aqueles que já não estão. E, obviamente, sempre sentiremos a falta da sua presença física, mas no plano espiritual há uma energia de proteção, de amor, de graça divina. E parecem querer lembrar-te disso, que os teus seres falecidos estão bem e que a sua ausência física não significa que a sua presença energética tenha desaparecido. Aqui o julgamento, que é um arcano que tem a ver com o julgamento final, também me indica que há pessoas a descansar em paz. E apesar de tudo o que possas estar a sentir, também há uma energia que te mostra que estás a ser guiado a partir de outro plano. Por isso, se tens avós ou bisavós a descansar em paz, eles estão a guiar-te e a proteger-te. Caso os teus avós estejam vivos, então essa energia pode referir-se a outra pessoa. Pode ser um ex-parceiro, um pai, um tio ou algum outro familiar que já não está fisicamente presente. Mas que está contigo espiritualmente, ok? A sacerdotisa aqui nesta posição também me indica que estão a falar de ti diretamente. Não importa se tu és um homem ou uma mulher, aqui a questão é que as tuas capacidades psíquicas, a tua sensibilidade espiritual, a tua ligação ao sagrado e o respeito que tens pelos espíritos e pelo além são bastante notórios. Mas eu presinto uma presença, uma alma que já partiu, que te guarda, que te acompanha, que cuida de ti a partir desse outro plano, dessa dimensão de descanso e paz. Essa energia não só te protege, como também deseja algo muito concreto para ti. Que vivas, que estejas bem, que descanses e que te alegres. A mensagem que canaliza aqui é muito clara. É alguém que já não está fisicamente contigo, que quer que tu estejas bem, que te permitas viver com alegria e que não fiques presa na dor nem no luto. E é como se essa pessoa quisesse dizer-te que não tens de sentir-te culpada por seres feliz, que está bem que sorrias, que descanses, que saias do luto, que a vida continua e tu mereces desfrutá-la. Esta mensagem é profundamente espiritual, muito sagrada, não vai ressoar com toda a gente, mas eu tenho que a transmitir. Portanto, alguém por quem choraste muito, que sentiste intensamente a sua falta, deseja que tu possas recuperar a tua alegria, que sejas tu tal como és, uma pessoa alegre, intensa, viva e que comeces pouco a pouco a deixar para trás a tristeza para abrir espaço ao bem-estar. Depois, sinto que vêm dias de tranquilidade e de relaxamento. Não vejo que vais passar por uma circunstância que se te escape das mãos nas próximas 48 horas. Se neste momento tens alguma preocupação, o mais importante será investigar bem, porque a sacerdotisa indica que vais estar a aprofundar uma busca também, uma pesquisa, e isto vai muito de acordo com a carta de ver num livro. Tu vais estar aqui a investigar algo e vais encontrar apoio, especialmente
numa instituição ou numa fonte fiável. Pode ser um arquivo, uma fonte oficial ou algo tradicional, mas sólido. E essa informação vai servir-te para resolver contratempos ou problemas que agora possam estar a inquietar-te. Também pode acontecer que sejas tu a descobrir um segredo, pois estás num processo de investigação a ligar aquelas pontas soltas que falámos ao princípio. É até possível que alguém te revele um segredo importante nos próximos dias. O importante é que não vejo que vás enfrentar algo que não possas resolver. Pelo contrário, tu vais conseguir ultrapassar qualquer dificuldade que tenhas agora. Depois temos a estrela, o 7 de copas, a justiça e o cavaleiro de paus. A estrela também nos fala do firmamento, do sagrado, da proteção espiritual, e aparece muitas vezes quando há pessoas queridas que já partiram e estão a cuidar de nós a partir de outro plano. Por isso, essa energia que vimos antes dos ancestrais ou de alguém especial no além repete-se. É uma energia que transcende, que não vem para assustar, vem para acompanhar. É simplesmente uma presença espiritual que te envolve com todo o seu amor e paz, ok? A justiça fala-nos de tempos divinos, de tempos sagrados. As coisas vão se equilibrar e tudo o que estás a viver encontrará a sua ordem divina. Vais receber o que te corresponde, se agiste com retidão. O universo assegura-te que vai pôr tudo no seu devido lugar. Porque a justiça mostra-nos sincronicidades que acontecem quando têm de acontecer, ok? É a forma como o universo se regula e por isso tem um contexto tão sagrado, e eu vejo que há aqui algo que a partir de um plano superior se comunica contigo. Depois, preciso de ver mais 3 cartas para uma outra mensagem que estou a receber. A temperança, o 9 de paus e o cavaleiro de copas. Ok. O cavaleiro de copas fala-me de sinais de comunicação psíquica, de mensagens que pode estar a receber de espíritos que já se encontram no outro plano, mas também pode representar uma pessoa que chega com uma proposta emocional ou afetiva, alguém que te oferece apoio, carinho ou até mesmo um amor romântico. A temperança é uma carta profundamente angelical. Mostra-nos a harmonia, a cura, o equilíbrio interior e convida-te a respirar, a acalmar-te, a dar-te espaço só para ti. Portanto, juntamente com as outras cartas, reforça-me a ideia de que tu vais poder curar-te de uma forma profunda. Porque o 9 de paus mostra-me algum cansaço, mostra que, embora venhas de momentos de luta ou cansaço, tu continuas de pé, mais forte e mais consciente. É o guerreiro ferido que resistiu e que agora se prepara com sabedoria para o que está por chegar. E estás a ser cuidada e amparada, e os teus ancestrais, os teus espíritos ou as pessoas que já se encontram em paz estão aí por ti. Lamento informar, mas esta leitura de hoje tem a ver com tudo isto. Aqui também há outro tema. Eu antevejo que um familiar ou uma pessoa de quem gostas vai sair de uma encruzilhada, de um problema, de uma situação que o fez esperar muito. Porque o 9 de paus mostra uma pessoa com pouca paciência, por vezes cansada, que se desespera facilmente quando enfrenta dificuldades. E tu podes eventualmente ter mais força e resistência, mas esta pessoa talvez não. E ainda assim eu vejo que ele ou ela vai sair de uma circunstância que considera injusta.
vai escapar de um mal-entendido ou de um problema complicado. E é alguém por quem tu tens um carinho profundo. Podem ser também pessoas do signo de fogo, que possivelmente são muito queridas por ti e por quem nutres um grande afeto e que têm passado por distrações ou, noutros casos, por situações injustas. Situações injustas de grande competição, seja no meio académico, no trabalho ou a nível social. E parece que uma dessas situações vai melhorar para esta pessoa. E como te disse, é alguém que tu estimas muito ou que apoias de coração. E isso também se reflete na presença deste Cavaleiro de Copas. E de uma maneira em geral, prepara-te para receber boas notícias, porque a tua leitura também mostra que vais desfrutar bastante e que vais passar por bons momentos. Turmalinas, se sentes que outra pedra preciosa ressoa contigo, não hesites em ver essa mensagem também. Comenta o que queres manifestar rapidamente na tua vida para que o teu sonho se realize. E se quiseres continuar a ver estas leituras, agradeço o teu apoio. Ativa a campainha para que possamos encontrar no próximo vídeo. Obrigada e até breve.